Olá, meu nome é Bruno Fossadi e sou aluno do Renova BR Cidades. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, cidade que nasci e onde resolvi morar. São José fica no interior de São Paulo, a mais ou menos 90 quilômetros de São Paulo, 90 quilômetros do litoral norte e 90 quilômetros de Campos de Jordão. São José tem 1.100 quilômetros quadrados, dos quais 360 são o perímetro urbano. São José também, de acordo com o censo de 2018, conta com uma população de 713 mil habitantes. Que hoje é uma cidade, nasce como aldeia de São José da Paraíba no século XVI, fruto dos jesuítas catequizando os indígenas locais de modo a fornecer mão de obra para as lavouras do café. Mas o café em si nunca teve grande destaque aqui na região, salvo pelo beneficiamento do mesmo para exportação. No final do século XIX, começo do século XX, se instalaram aqui muitos sanatórios, por conta dos bons ares da região, para tratar os tuberculosos. Por conta disso, aconteceram inclusive as primeiras intervenções urbanísticas na cidade. Entre 1920 e 1940, se instalam aqui tecelagens e cerâmicas de enorme relevância para o país, como a tecelagem Paraíba, que chega a responder por 80% das exportações brasileiras. Mas no pós-guerra, com uma série de investimentos estratégicos, como a rodovia Presidente Dutra, a criação do CTA, do ITA, do INPE, e a chegada das multinacionais, que a indústria realmente passa a se diversificar e ganhar um vulto muito maior. E passa a haver uma necessidade de mão de obra especializada bastante intensa, chegando gente do Brasil inteiro e mudando o cenário da região. Em 1971, surge a Embraer, e com ela o perfil novo para a indústria, esse perfil muito mais técnico, muito mais tecnológico e inovador, passa a ser incorporado aqui à indústria local. São José é terra de gente ousada, gente que ousou com palavras como o poeta Cassiano Ricardo, gente que ousou contra o mundo ao criar a primeira indústria aeronáutica brasileira, como o engenheiro Osírio Silva, gente que ousou contra o governo, como Euclides Miragaia, mártir da Revolução Constitucionalista de 32. A economia local se baseia fundamentalmente na indústria, mas nos últimos anos tem havido uma migração bastante significativa das vagas da indústria para o setor de serviços, principalmente para o comércio, que tem impactado de maneira importante na redução da renda média. Além disso, é importante destacar que, ainda que as indústrias multinacionais sejam absolutamente relevantes, as empresas pequenas e médias, para as quais não existe política local, são absolutamente importantes, além das startups de tecnologia e inovação que têm se multiplicado de maneira bastante importante nos últimos anos. Falta de planejamento urbano certamente está entre os nossos principais problemas aqui na região. A expansão desordenada das regiões sul e leste são prova cabal disso. A falta de aparelhos públicos, serviços públicos de péssima qualidade, como o transporte, falta de saneamento básico, falta de delegacias, problemas de acesso à saúde, isso tudo precisa mudar.